Oi pessoal, eu sou Eduarda Galvani, presidente da AGE, e hoje a gente está aqui começando a temporada 2023 do AGE Conecta. O AGE Conecta é feito para empreendedores, onde a gente conecta super empresários, trazendo cases das suas carreiras, contando um pouco sobre empreendedorismo, trazendo alguns skills técnicos também, para que a gente possa dividir e fomentar ainda mais o empreendedorismo aqui no estado e no Brasil. E hoje, para o nosso primeiro episódio, a gente recebe uma super convidada, uma empresária, empreendedora nata, que ela é de Londrina, mas radicada em Porto Alegre. Além de empresária, ela tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, investidora anjo e hoje está à frente de diversas empresas. Ela é Juliana Tescaro! Ju, seja bem-vinda! Tá aqui, Duda. Muito bom. Que delícia! Eu sou, assim, fã, já conheço um pouquinho da tua história. Obrigada por ter aceito o convite. Acho que é muito inspirador te ter aqui como mulher, né, à frente de tantos negócios hoje. Negócios disruptivos, né? Eu acho que tu tem uma história tão bacana para dividir com a gente. Então, queria que tu começasse contando um pouquinho de ti, da tua trajetória. E aí a gente segue o papo. Primeiro é um prazer estar aqui, né? Eu digo, convidar a gente para bater papo é realmente muito gostoso, porque verdade. a gente pode, de forma bem tranquila, fazer essa troca. E estar contigo também é maravilhoso, como sempre, né? A gente já esteve juntas algumas vezes, e mais essa oportunidade. E a AGE também, né, Duda? Com certeza. Que baita oportunidade de fazer acontecer, né? E o mundo empreendedor aí pedindo pista. Né? Exatamente. Acho que a gente E precisa fazer isso. Por nós e por mais empreendedores, né? Sem dúvida. Eu acho que é uma escola que, infelizmente, a gente ainda não tem como cultura, mas eu acredito muito nela. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais for um assunto nada velado, né? Aquela coisa bem escancarada mesmo. Tipo, senta aqui que eu vou te contar algumas coisas, Com sabe? certeza. A gente só tende a ganhar. É Como verdade. Brasil, como cultura, como comunidade, como ser humano. Empreender isso aí. é evoluir, né? Com certeza. E eu tô aqui para compartilhar com vocês. Pode me perguntar todos os segredos. Coisa Vou boa. abrir minha mala hoje para vocês. Ai, que delícia. Mas tô aqui para compartilhar. Ju, conta um pouquinho, assim, tu vem, né, do mercado executivo, né, já trabalhou em grandes empresas. Como que foi sair, assim, né, tu teve uma carreira executiva brilhante e hoje tá à frente dos teus próprios negócios, assim, né, o que te fez largar a carreira executiva, que a gente sabe que, né, que também, de certa forma, a gente não deixa de empreender muitas vezes, né? Hoje se fala muito no intraempreendedorismo dentro das grandes empresas, mas o empreender de fato é aquele ali que sabe que bate na sua, assim, né? Que É o passo do risco. É o passo do risco, exatamente. Hoje, inclusive, eu conversava com uma das minhas clientes e eu perguntei pra ela, porque são algumas perguntas estratégicas, né? Eu perguntei pra ela, como é que você se sente quando vira o mês e você pensa na folha de pagamento do próximo dia 5, né? Então é mais ou menos isso, assim, empreender é um passo de risco. E é um passo de risco diário, porque quando você não está pensando na folha de pagamento, você está pensando no investimento de marketing, né? E daí por diante, são inúmeros investimentos, inúmeras decisões. Mas na minha história, Duda, eu fiz isso de forma muito certa, né? O empreendedorismo já estava no meu sangue, já era a minha natureza. Tanto que o meu destaque no mundo executivo, eu atribuo a isso. Foi muito relacionado ao meu perfil empreendedor. Juliana, mas então você nasceu empreendedora? Eu aprendi a empreender, porque empreender existe o passo de risco. Com certeza. Antes disso, eu tinha habilidades. E eu passei a enxergá-las como pontos de oportunidade para eu ser quem eu sou hoje. Né? E realizar, né, Duda? 15 anos de trajetória executiva me fez ter conhecimento. E quando a gente empreende, uma das coisas mais valorosas que a gente tem para tomada de decisão é o conhecimento. Da gente saber o que tá fazendo, né? Exatamente. E ter muita coragem, né, Ju? Porque eu acho que empreender é isso, assim, né? Tem que ter coragem. A coragem, ela anda muito ao lado do sonho, na minha visão, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, vou seguir sendo, né? Se eu deixar de sonhar, eu acho que eu paro de viver. E não adianta querer usar isso de uma forma pejorativa para mim ou para qualquer pessoa, porque sonhar é vida. Sonhar faz com que a pessoa se visualize lá no ponto aonde ela deseja estar.
Então, vamos sonhar, gente, né? Vamos. O que eu acho que a gente não pode sonhar sem agir. É. Tem aquela frase, né, acho que é do Sonho Grande que fala, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que não sonhar grande, né? Exato. Mas eu acho que é de ir atrás, né? Não dá pro sonho virar uma ilusão só, né? Eu acho que a questão, quando a gente fala também de metas, né? Que daí o sonho, ele também, para alcançar aquilo, a gente também tem que ter metas, né, para isso, assim. São objetivos que começam na rotina, né? Eu acho que primeiro passo é a gente se apaixonar pela rotina, sabe? A gente precisa ser apaixonado pela rotina que a gente tem, que a gente leva. Ela vai ser sempre igual? Não. E eu percebo que a gente tem ciclos. Cada pessoa tem um ciclo, né? De alguns anos. Então, você pode perceber que de 7 em 7 anos, de 10 em 10 anos, alguma coisa acontece na tua vida que acaba mudando alguns fatores que são importantíssimos. Mas quando a gente tem a base legal, a base boa, essas mudanças, ela vem ainda para melhor. Com certeza. Né? Com certeza. E aí a gente junta a coragem, o sonho, o passo de risco, o sonhar grande, né? O visualizar uma etapa lá na frente, o estabelecimento das metas, o objetivar, né? Por que eu quero chegar lá? Porque eu quero ganhar dinheiro. Já é um objetivo. E a gente tá sendo honesto com a gente mesmo. Exatamente. Né? A gente precisa ser honesto, né? Com os nossos valores. Ju, e assim, em todo o teu momento, a tua vida empreendedora, assim, quais foram os teus maiores desafios até hoje, assim? Pessoas. Pessoas Para mim é o meu maior desafio. Por dois motivos, Duda. Um interno e um externo. O meu interno, eu sou muito das pessoas, eu sou muito humana. Então, por muitas vezes, eu me entreguei demais, né? Ai, que lindo, né? Que bonitinho, a Juliana se entrega demais. Não é isso que eu quero dizer pra vocês. O que eu quero dizer pra vocês é assim, ao se entregar demais, a gente tá numa batida que por muitas vezes o outro não está. Ao confiar demais, às vezes está numa batida e o outro não está. A culpa não é do outro, a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Né? Então não tem nada de bonitinho nisso. Então esse lado muito afetuoso, e eu sou de ter a Duda, por exemplo, na minha vida, e eu quero ter a Duda para sempre. E eu passei a entender, depois de muita adaptação, muito entendimento sobre isso dentro de mim, que as pessoas, elas não são para sempre, elas são para sempre durante o tempo que ela tá ali. Ela veio por algum motivo para me deixar algo e eu passar algo. São fases, né? São fases e muitas vezes isso tem tempo determinado. Só que eu sofria com isso. Hoje eu não sofro mais, sofro menos. Sim. Né? Claro, depende da relação, se é profissional, se é pessoal, mas eu sofro menos. Então esse é um aspecto interno. Claro. O segundo aspecto, que é o externo, tem a ver com pessoas também, mas naquilo que as pessoas não sabem que elas querem. Eu me irritava profundamente quando eu via as pessoas não sabendo o que querer. Então eu tentava ajudar, até que um dia um diretor meu lá atrás, no mundo executivo ainda, falou assim pra mim, você vai continuar ajudando? A pessoa não quer ajuda. E aquilo parece que virou uma chave dentro de mim, só que eu já tinha quase 15 anos de vida executiva. Né? Ele falou, só ajude quem quiser. Ajuda. Senão o esforço é dobrado da tua parte e ainda assim você não vai obter o resultado que você gostaria. Porque a pessoa não quer. Não quer. Exatamente. Quem gostaria era você, quem quer é você. E a gente não tem como querer pelo outro, né? Não tem como querer pelo outro, né? E então isso é muito relacionado às pessoas. Um outro desafio do mundo empreendedor são as mudanças em relação a tudo que a gente vê em relação ao consumo, em relação ao cliente. E hoje a gente tem inúmeras, né? Então, quando entra um chat GPT, quando tem uma tecnologia de marketing diferente, né? Quando o concorrente lançou um produto similar ao teu e você precisa correr para deixar o teu também melhor do que já estava, ou melhor do que o próprio concorrente. Então, esses desafios do mercado, quando você não está na batida, ele te consome. E num determinado momento, empreendendo, eu achei que eu ia criar uma capinha de celular, ia vender e ela era perfeita pro resto da vida. Não é. Sim, a gente tá em constante evolução, né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente não tem que olhar pro concorrente, né? A gente precisa, sim, fazer pesquisa de mercado, fazer pesquisa de concorrência. Óbvio que a gente tem que ter as nossas verdades e seguir o nosso foco, mas a gente tem que olhar pro lado pra ver o que tá acontecendo, né?
A gente tá sempre aprendendo a reaprender, né? É necessário, né? É. E não é por cópia, não é por isso. Não. É pra você não ficar parado e Com não certeza. estagnar. É. Né? Tem uma pessoa que me disse assim que quando o concorrente é bom, porque te faz querer mais, te ótimo. faz querer ir além. É bom pro mercado também. Eu acho que a concorrência, ela é muito saudável, né? Mas, ainda mais pra quem é ambicioso, né? Pra quem corre atrás, te faz correr ainda mais, assim, né? Então, acho que isso é algo, enfim, que pelo menos pra mim hoje, antes eu via como algo que, não era tão bom, né? Ou enfim, não é saudável, enfim, não faz bem. Mas não, faz muito bem. Te mantém vivo. Né? Te mantém se você vivo. tem fôlego, te mantém Te vivo. faz ir além, assim, né? Querer mais, querer ser melhor, dar o teu melhor, né? Acho que é isso, assim. Concorrente bom e cliente exigente, né, Duda? Exatamente. Os Tu aprende dois muito com cliente empurra a exigente. gente, né? Eu gosto de cliente exigente. Eu também gosto. É, Eu prefiro. O cliente exigente, ele é transparente. exatamente. Ele bota na mesa aquilo que ele espera. Então, a Uhum. expectativa tá ali e você consegue entender se você vai atingir essa expectativa. Sim. Né? E a felicidade é imensa quando você vê que vai. Né? E quando ele volta. E quando ele volta, Exatamente. melhor ainda. É, né? é A gente verdade. se sente realmente lisonjeado com aquilo, porque tá voltando, tá gostando, recebeu, né? Atendeu a certeza. expectativa. Com certeza. Ju, e hoje tu é head de pessoas, né? E que é algo que é super desafiador, que quando a gente fala, né, com empreendedores, empresários, um dos maiores desafios é sempre pessoas, né? Porque trabalhar com pessoas é um desafio, né? E eu queria escutar de ti, assim, como que tu trabalha a gestão de equipe dentro das tuas equipes? Se tu tem, né, enfim, alguma rotina com as tuas lideranças, porque a gente sabe, né, que dentro das empresas tem os líderes, tem os liderados, e aí e vai descendo, né? Como fazer com que o teu tipo de liderança passe pro teu liderado e assim consequentemente, né? Eu aprendi a liderança, sobre liderança de pessoas muito cedo, Duda. No meu 5º ano de escola, né, na 5ª série, é a idade da Pietra, minha filha hoje tá na 6ª série. Na 5ª série, eu já quis ser presidente de classe, na época. Já tava aí, a líder nata. E assim, foi surpreendente, porque eu parecia uma menina delicada, sabe? Canceriana, às vezes chorona, né? Pra quem via de fora. E aí eu simplesmente desabrochei com os meus 10 anos de idade. E dali pra frente, eu fui presidente de turma o resto da vida, né? Inclusive na faculdade toda, eu acabei liderando do início ao fim, até a formatura. E isso me trouxe experiência com pessoas, né? Porque quando você lidera sem expectativa do resultado, você influencia. Não é só uma liderança. E aí, quando eu fui pro mundo executivo, eu tinha meta. Né? Então, assim, pegando 2 cenários diferentes. Eu tinha meta, eu tinha um resultado financeiro a buscar, eu tinha um desenvolvimento para demonstrar, né? E quando eu me dei conta que eu tinha como pegar tudo aquilo que eu vivi na minha infância e adolescência como experiência de influência, foi sensacional. Sim. Eu percebi que eu tinha o resultado financeiro à disposição através de uma influência que eu já exercia, né? Porque o que as pessoas querem? Elas querem ter certeza de que estão no caminho certo. Sim. E a gente só se determina líder se a gente mostra para quem tá na volta que todo mundo está no caminho certo. Né? E o estar no caminho certo tem muito a ver com alinhamento de propósito, alinhamento de planos. E aí, trazendo para uma realidade de hoje, eu trago muito para perto, daí vem um pouco de maturidade também, do meu momento de vida. Eu trago mais para perto os líderes, porque se eu tenho a ideia deles comprada e a gente está no mesmo propósito, eles têm condições de replicar. Exatamente. Né? Pela energia. Claro. Né? Com 20 anos, a energia é diferente dos 25. Assim como o conhecimento é muito diferente aos 40 do que aos 20. Né? Então, a gente entra numa balança de ponderações. Então, assim, eu já não entro mais em reuniões nas dailies. Eu já não entro mais. É um outro momento. Claro. Né? Até então, assim, não tem muito tempo, eu fazia questão de estar nas dailies. Porque eu achava que nada ia acontecer sem a minha presença. Se tu não estivesse lá. Né? Um pouco de controle, um pouco de comando,
né? Só que isso faz com que a gente tenha um esgotamento e não usufrua verdadeiramente de quem a gente é. Claro. E hoje eu me sinto feliz em estar fazendo diferente. Sim. Sabe? De vez em quando dá um projeto novo, a gente volta pras deles. Claro. Né? Mas hoje eu já aprendi a esticar a corda. E o líder, ele precisa da autonomia, né? Eu gosto muito, eu também trabalhei um tempo em empresa grande e tinha muito essa questão, assim, de tu fazer, errar e errar rápido, né? Mas de tu fazer, de tu ter autonomia de fazer. Eu trabalho muito isso dentro dos meus negócios. Eu prefiro que a pessoa faça, ela tenha autonomia pra fazer. Óbvio que talvez ela possa errar, que ela consiga consertar o mais rápido possível, mas que ela tente. Porque a pior coisa é tu tá ali, aquela pessoa não faz, não, daí deu errado porque não fez, né? É melhor errar tentando, exatamente, do que não fazer, né? E aí tem uma outra questão na liderança que tem muito a ver com o que você tá falando, Duda, que pra mim faz todo sentido. É você ter uma boa base. Sim. Construída e uma boa base para que a pessoa possa tomar essa decisão e ter essa autonomia, sabendo em que cultura que ela navega. Se ela for até tal passo, ela não vai ser mal vista, pelo contrário. Né? Porque tem empresas que não permitem autonomia. Claro. Né? Então, se ela tomar essa decisão, ela está numa cultura diferente, então ela trava. Então, dar a base para os liderados é fazer com que a liderança flua melhor. Sabe? Dizer para ele, as regras estão aqui, né? O manual está aqui, a circular está aqui, né? Mas dentro disso existem leituras diferentes, como lei. Claro. Né? Como a lei. Às vezes você pega uma lei, um advogado lê de uma forma, outro advogado lê de outra. E aproveita o gancho para fazer daquilo ainda melhor. Né? Com certeza. O empreendedorismo tem muito disso. E Ju, como que tu trabalha hoje, né? A gente sabe aí que a gente passou por vários momentos de crise, né? No mundo. Vamos seguir passando. Exatamente. Acho que o ano não vai ser um ano tão fácil assim. Acho que todo mundo vai ter que correr atrás, né? Não acho que é algo do empreendedor de sempre correr atrás, né? Mas enfim, não sabemos o que vem pela frente. Como motivar um time nesses momentos de crise, assim, né? Tu trabalha de alguma forma... enfim, como trabalhar isso internamente, né? Por vezes eu acho que até reduzir a velocidade é motivar o time. Dependendo do assunto, tá, Duda? Porque não adianta você pegar uma velocidade só ir e não saber pra onde é que tá indo. Sim. Sabe? Então, assim, o mercado, acabei acumulando experiências de mercados diferentes pela quantidade de clientes que eu já atendi, né? Por vivenciar rotinas de empresas diferentes. Mas, por exemplo, num processo industrial, quando a gente percebe uma mudança governamental, tá? Que é o nosso caso hoje, falando de Brasil, e o processo industrial depende de uma tributação de exportação, de uma tributação de ICMS entre estados, naturalmente uma indústria reduz o passo. E por muitas vezes o chão fabril, ela com uma capacidade lá com a corda esticada, ela vem e reduz para 70%. Muitos se desestimulam e acham que aquilo é um problema. Então a gente precisa confiar no líder. Precisa confiar na cabeça que está decidindo, no pensamento, porque ele está olhando lá na frente. Sim. E é o desenvolvimento da visão. Né? Então, eu acho que desenvolver a visão para nós empreendedores é algo assim, fundamental. É não olhar só a tua rotina operacional, o teu quadradinho ali, que a gente tem uma tendência a fazer isso. Né? É o todo, na né? vida. Em tudo na vida a gente tem a tendência de fechar a caixinha. Agora, o empreendedor, ele tem obrigação, e é obrigação de desenvolver a visão. É navegar na política, é navegar na economia, é navegar no mercado externo. Mas o que tem a ver o preço do parafuso que vem da China no meu negócio? Nada. Mas... é toda uma cadeia que impacta. Se parar de vender, o teu consumidor não vai ter dinheiro lá na frente. É uma cadeia. Exatamente. Né? Então, quando a gente desenvolve a visão, a gente também extrai o melhor do cenário. Né? Então, as crises vão existir sempre. Sempre, né? A gente precisa estar prontos para responder os liderados, para que eles sigam confiando na gente. Exatamente. Né? Tem segredo? Tem receita? Não tem. Cada negócio também, né? Se ele vai de uma forma. Cada negócio tem uma cultura,
né? Eu acho que é isso, assim. E eu acho que do líder e das empresas serem cada vez mais transparentes também, né? Eu acho que nesse momento que a gente passou, nos últimos anos, pelo menos foi uma das coisas que eu aprendi, de trazer para a equipe o que estava acontecendo, né? Até a questão de se mostrar vulnerável, né, dos problemas que estão aí, que enfim, né, assim como o ser humano é de carne e osso, as empresas também. Né, e passam por dificuldades. Então, eu acho que isso também ajuda a trazer a equipe mais para perto, né. É claro que tendo um time que com maturidade, não de idade, mas com uma maturidade profissional legal, você tem mais desenvoltura para esse assunto, né, Sim, Duda? com certeza. Se a pessoa não viver uma crise ali do teu lado, ela vai viver uma crise do outro lado. Do lado de outra pessoa, do lado de outro empresário, do lado de outra empresa. Ela vai viver a crise igual, né? Exatamente. Então, ela também tem essa escolha, esse poder de escolha na vida dela. Mas é importante a gente dizer, olha, lá fora não tá tão bonito assim, né? Porque a gente tende a fechar a caixinha. Exatamente. Ju, e hoje, à frente de tantos negócios, né? Tu tem uma vida super... uma mulher multidisciplinar, multifacetada. Acho que todas nós somos um pouco, né? Mas tu tem, querendo ou não, casada, com filhos, né? Uma vida super ativa, uma agenda bem concorrida. Como que tu lida com isso hoje, assim? Se já teve algum momento que tu teve momentos mais difíceis no sentido, né? Hoje se fala em burnout, momentos que tu teve também, daqui a pouco, alguma coisa no sentido de ficar mais angustiada, né? A gente sabe que em muitos momentos a gente, com tanta coisa, a gente parece que vai pifar. E se hoje tu consegue ter um equilíbrio, assim, né? Como é que é a tua rotina? Se tu consegue trabalhar mais o teu bem-estar? Como que é essa questão, assim? Como que tu lida hoje com isso? O equilíbrio, eu acho que ele não existe, assim, de uma forma completa. Tão linda, busca, né? Equilíbrio é busca, né, Duda? A palavra equilíbrio tá lá pra gente saber que ela existe e é lá que eu quero ir, né? É desafiador. Esses dias até, é legal compartilhar com vocês. O meu enteado, meu filho, né? O do meio, vai fazer aniversário. E ele me pediu pra ligar em alguns clubes pra pedir pra reservar um salão. E aí eu falei pra ele, fica aqui do meu ladinho, eu vou ligar pra você, pega o telefone, né? Fazendo aquela dinâmica, eu fazendo outras coisas. E aí ele falou assim, porque se eu ligar, Ju, eles não vão me dar bola. Eles entendem que é uma voz de criança. E eles não me dão bola, né? O Martim tem 14 anos. Sim. E aí eu falei pra ele, peguei o telefone, liguei e tal. E a hora que eu desliguei, eu falei pra ele, sabe esse teu sentimento? Muitas vezes nós mulheres sentimos isso. De você estar numa mesa de negociação, de você sentar com pessoas que têm capacidade, e às vezes por você ser bonita, bem arrumada, tá com o cabelo todo escovado, às vezes as pessoas não te dão credibilidade. Assim como com a tua voz infantil, a pessoa do outro lado não quis reservar o salão pra ti, né? E aí ele falou, sério, Ju? Eu falei, sério. E isso acontece porque é mulher, ou porque tá arrumada demais pra navegar naquele ambiente, tinha que estar arrumada de menos. Ou porque você foi mãe e daqui a pouco você tá mais preocupada em dar mamar do que fechar um negócio, né? Então, esse sentimento, ele existe. O que a gente faz com ele? Como é que a gente gerencia? E aí vem o equilíbrio, tá, Duda? Por isso que eu contextualizei. Claro. A gente aprender a fazer a leitura do pensamento da gente é a maior sacada que a gente pode ter na vida. Por que eu tô fazendo isso? Aonde que isso vai me levar? Eu quero ter marido? Eu quero ter filho? Eu quero trabalhar? Eu quero ganhar dinheiro? Qual é a minha prioridade? Eu percebo ainda que algumas mulheres, e agora puxando um pouco pro lado feminino, ainda não tem isso muito claro, né? E aí, como confunde, né? Essa clareza não vem, confunde, dá chuta o balde, não quero nada. Desisti, não quero nada. Né? Que bobagem comprar bolsa, que bobagem casar, que bobagem ter filho, né? Então, assim, organiza. E vê e sente o que realmente é prioridade pra você. Nada e nem ninguém vai conquistar a tua prioridade. E tudo, eu acho que é uma questão, acho que muito que tu falou, assim, a questão da maturidade, né? Porque com 30 anos tu pensa uma coisa, com 40 já é outra prioridade, né? Mas acho que isso acho que o que tu falou é muito verdade, assim, das tuas prioridades. Porque o que é prioridade pra mim não é prioridade pra ti,
né? E eu acho que a gente tem que se respeitar, né? Mas, assim, muitas vezes a gente não consegue dizer nãos, né? Eu tinha e ainda tenho um pouco de dificuldade de dizer certos nãos. Claro, tô em outro momento, ainda não tenho filhos, mas imagino que quando isso vier acontecer, realmente eu vou ter que me posicionar de outra forma, né? Mas eu acho que pra mulher, né, tu trouxe a questão ali da questão do feminino, e a gente sabe, né, o quão desafiador ainda é ser mulher, empreender mulher, e eu acho que pra ti talvez tenha sido desafiador, assim, trabalhar num mercado onde a maior parte é um público masculino, né, que é o mercado financeiro. Como que foi? Tu já passou por situações, assim, que não foram tão bacanas? Tu aprendeu a se posicionar? No início tu não se posicionava? Como que foi, assim? Foi uma evolução pra ti? Ou tu sempre conseguiu se posicionar e, enfim, não teve muito essa questão de sentir o preconceito? Não, eu sentia, assim, mas eu não dava bola pra ele. Sim. Mas eu sentia. Sentia o preconceito, sentia o assédio, mas eu não dava muita bola pra ele, Duda. Sim. E assim, às vezes eu achava que até era uma ingenuidade positiva, sabe? Sim. Eu não me esqueço até hoje, o primeiro dia que eu sentei numa mesa de decisões, assim, que só tinham homens. Era uma mesa em U, né? Num prédio da Paulista, num dos maiores prédios da Paulista, aqueles prédios todos envidraçados, que eu cheguei lá com meus 24 anos, na hora que eu entrei na sala. Será que eu tô no lugar certo, né? Sim. E eu ingenuamente sentei, me posicionei, conversei, dei minha opinião, participei. Então, eu acho que até uma ingenuidade positiva. Claro. Alguma coisa eles viram em mim pra eu estar ali. Sim. E era algo de 25 homens e 3 mulheres. E Sim. eu era uma delas, né? Então, essa ingenuidade positiva também é um pouco de olhar para o nosso objetivo. Eu tinha um objetivo, eu sabia onde eu queria estar com 25 anos. Sim. E eu tava pronta para atropelar, né? Passar o trator. Né? Quem fosse. Algo do tipo assim, eu vou sair fazendo. Claro. Né? Então, eu não dizia não porque eu queria. Eu queria projeto, queria realizar. Mas eu tinha um objetivo. Se eu via algo que dali não estava dentro do meu objetivo, eu pegava outro rumo, né? Mas é um desafio e é uma dificuldade para mim também. Sim, né? Com certeza. Acho que para todas nós mulheres, a mulher ela entra numa dinâmica muito boa de multitarefas, mas eu não vejo isso de forma tão positiva, sabe, Duda? Não vejo. Talvez porque se perca um pouco. Eu acho. A gente deixa de realmente olhar para aquilo que realmente tem valor na nossa habilidade. A gente quer fazer tudo, ser tudo, né? É muito legal. Sim. Acho que tem um aspecto também, assim, da gente querer e poder navegar por alguns lugares pra gente ver onde que é mais legal, né? E daqui a pouco até se descobrir. Sim. Até porque ninguém consegue ser 100% em tudo, né? Ou tá 100% na família, 100% no relacionamento, no trabalho. Alguma coisa ali... Falha. Até no empreender, sabe, Duda? Assim, puxando pra questão profissional. Eu já me peguei sócias de empresas, assim, que não faziam sentido nenhum. Sim. Sabe? Então, compra um pouquinho de sociedade aqui. Adquire um pouquinho de sociedade ali. 5% aqui, 10% lá, 15% aqui. Né? E eu tendo todo o meu negócio principal. Claro. Pra cuidar. E aí, de repente, eu falei, mas eu não sei fazer aquilo. Sim. Eu tô me metendo por quê? Né? Sim. Então, para tudo, é necessário conhecimento, é necessário que você navegue mais profundamente no negócio. E a não ser que você seja um investidor anjo, né? Que aí não tem envolvimento direto, né, no processo de decisão. Mas a partir do momento que você quer navegar em tudo, para ter o gostinho de tudo, para participar de tudo, ferrou. Não dá. Não funciona. Não funciona. Que é a questão da expertise, né? De tu ser muito bom naquilo que realmente tu sabe fazer. E nas outras tu vai, enfim, vai aprender um pouco de tudo. Exatamente. Entendeu? Vai como investidor, diferente, mas não se mete a falar de produto de beleza, né? Que foi uma das minhas experiências em produto de beleza. Se você não sabe que vai nanotecnologia dentro de um creme para cabelo, exatamente. Eu não sei. Eu sei usar. Sem ver se eu gosto ou não. Exatamente. Ju, e hoje tu é uma investidora anjo, né?
Agora com a pandemia isso mudou um pouco no mercado, Sim. né, Duda? Sim, mas como que tu olha para as empresas hoje, assim, né? O que que te faz querer entrar nessas empresas? Um único aspecto, Ah, o empreendedor. o empreendedor. O restante, tudo se dá um jeito. É. Mas olhou pro empreendedor e não funcionou, não adianta. E é muito engraçado, né? Porque a gente vê vários casos aí de M&A, enfim, a gente até pode citar alguns. E se a gente for olhar, muitos, o empreendedor era o cara que, né, fez acontecer. É a pessoa. É, É a pessoa, porque a pessoa, esse líder que nós comentamos aqui, né, esse know-how, essa maturidade, ele vai adquirindo e vai colocando sim, na mochila, sim. sabe? É. E essa pessoa, ela é daquela que assim, ó, não tem chance de não dar certo. Uhum. E se porventura acontecer alguma coisa no meio da crise, vem comigo que vai dar certo. Sim, É a pessoa que assume, que pega pra si que e vai pega lá. pra si. É. Sabe? Não tem chance de não dar certo. É, Esse é o empreendedor, é verdade. né? Claro, no meio do caminho bate cabeça, erra, mas não quer dizer que não deu certo. Vai dar. Segue dando, né? Vai lá fazer até dar certo. Até dar certo. É. Segue É dando verdade. certo. Que legal. Ju, e assim, né, como tu tem, enfim, tá também à frente, conhece muitos negócios, como que tu te mantém, assim, inspirada? Como que tu busca inspirações, busca te atualizar? Tu vai pra feiras? Como que é isso pra Ai, você? tanta coisa, né, Duda? É. Na verdade, a gente tem vontade de muita coisa, mas o tempo, ele fica bem restrito, né? Uhum, E eu acho que tem momentos da vida também. uhum, Nesse último ano, eu me senti na necessidade de estar mais com a minha espiritualidade mais desenvolvida. uhum. Foi aí que eu busquei. Que legal. E engraçado que parece assim, ó, abre... Engraçado não, né? É muito sério isso. Abre uma corrente de energia Sim, que todas as outras coisas fluem, flui. sabe? Então, nesse meu momento de vida foi isso. Mas já tiveram outros momentos que não que eu tenha deixado de acreditar em Deus, não é isso, mas Sim, eu foquei em livros. claro. E alguns livros deram start na minha cabeça, assim, para alguns negócios. Por exemplo, quando o Thales lançou o Nada Easy, Aham. né? Muito tempo, o Thales Gomes. Eu comprei o livro, li o livro e aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu já trabalhava, já ganhava dinheiro, Sim. mas parece que assim, ó, fez... Vum, né? Eu tenho amigos que leram o Nada Easy e achou um livro de marqueteiro, né? Que Sim. o Thales é um baita É um marqueteiro, né? marqueteiro. Então, assim, vai muito do teu momento. Uhum. Então, a gente precisa entender o que vai te abastecer naquele momento, sabe? Já Sim. participei de workshop, seminário, curso, tudo que você imaginar, sabe? Peguei um ano e me inscrevi em tudo que eu vi na frente. É. PNL eu nunca vi tanto na minha vida, sabe? Fui fazendo. Maravilhoso, É. maravilhoso. Só que a gente extrai muito pouco, né? É. De tudo isso. Então a gente precisa entender de onde a gente extrai mais, É. sabe? E hoje eu acho que também com a questão, né, que tem muita informação. A gente tem que até cuidar, de certa forma, o que consome, assim, né? Porque tu acaba ficando... É tanta coisa, que às vezes tu não sabe pra que lado tu olha, assim, né? Perde foco. Exatamente. Ao invés de você ganhar experiência, conhecimento, você perde foco. É. Né? Começa a se sentir até meio mal, porque dá a impressão que você não sabe nada. Né? Sim. Foca numa coisa só, É. né? E como que tá a Ju agora, assim? Como tu diria que hoje, qual que é o teu momento? Momento empresária? Quais são os teus próximos voos, assim? Enfim, conta pra gente. Eu tô com a minha cabeça em ebulição. Eu passei um ano, Duda, num casulo. Eu não vou dizer que eu tirei um período sabático, porque eu não Sim. saí daqui, Sim, né? sim. Mas eu passei um ano dentro de um casulo, né? Apesar de seguir trabalhando, apesar de seguir fazendo algumas coisas, né? Aham. Foi um ano necessário pra mim. Eu acho que tem a ver com o momento da espiritualidade, Sim. sabe? Total. Foi um momento que eu revisei alguns propósitos da minha vida Uhum. e retifiquei outros. Né? Retifiquei uns e ratifiquei outros, Uhum. sabe? E aí, como a gente passa um período fazendo isso, parece que eu perdi tempo. Não é Aham. perder tempo, é que você reorganizou. Sim. E às vezes a gente tem que voltar pra si, né? Lá
ver o que realmente... Como que é a Ju, né? O que a Ju quer realmente Eu hoje? sabia, eu vi, eu tô vendo, acredito, tenho meu potencial, habilidades, mas era preciso fazer um realinhamento de propósitos. Sim. E foi isso que me aconteceu nesse último ano. Exatamente um ano, faz um ano agora em abril. E agora, de 2 meses pra cá, minha cabeça tá em ebulição. Mas como eu tava nesse período, eu fiz algumas organizações pessoais que eu precisava de datas, de agendamentos. E a última agora aconteceu recentemente, que foi uma programação pessoal minha, né? Que eu já era planejada. E tá terminando agora em março. Então, assim, tudo que tá em ebulição na minha cabeça, eu vou começar a voltar a concretizar em abril. Sim. E aí tem cursos especializados por área. Então, a gente tá fazendo um levantamento por área. Então, a gente vem aí com cursos para advogadas. Né, específicos para escritórios de advocacias e advogados. Outro na área médica, né? Na área médica, como gerenciar um consultório, como criar uma clínica, né? Qual a diferença de um consultório para clínica? Então, eu vou abrir 4 frentes diferentes, com profissionais diferentes. Esse é um dos projetos que vai rodar esse ano ainda. Quanto empresa, eu percebo um momento econômico bastante delicado, mas com bastante oportunidade. Infelizmente, no Brasil é assim que acontece, né? Sim. Quando vem a crise, a gente encontra mais oportunidade no mundo corporativo, né? Eu digo infelizmente porque isso é um pouco triste para a cultura, para a comunidade. Quando você acha que você está indo, daqui a pouco você tem que dar um pouquinho, né? Pra trás. Puxar um pouquinho do freio. Mas ok, a gente não vai morrer por isso, vamos sobreviver e vamos navegar as oportunidades. Então, nas crises existem muitas oportunidades, né? Muitas. É só a gente saber ver. E eu acredito também que vai ser um ano bom para isso. E paralelo a isso, a Juliana Saúde, a Juliana Mulher, me sinto tão bem hoje, delícia. Assim, que talvez seja um dos meus melhores momentos na vida. Que delícia, coisa boa, né? E a gente poder reconhecer isso, assim, né? Porque a gente tá sempre na questão da falta, né? Acho que a mulher, que é aquilo que a gente falou, de não conseguir ser tudo ao mesmo tempo, mas como é bom a gente olhar e ver, nossa, tô bem. Eu posso estar iludida, mas eu tô Sim, eu tô bem. O máximo, muita coisa, sabe? Sim. Os filhos ali, eu vejo o meu reflexo de educação na Pietra. Sim. A cada palavra que ela fala. Claro. Sabe? Isso então, deve assim, ser muito gostoso, né? Você vai... Não é que você dá como né, missão cumprida, não é isso? Porque tem muita coisa pra realizar ainda. Mas é um pouco como se você estivesse ganhando estrelinhas. Sim. Sabe? Então, como é que eu vou ficar, né? Sim. Criar expectativas pra tantas outras coisas se eu tô vendo tem tanta coisa maravilhosa, né? Já fiz tudo que eu já tô vendo tudo que eu já fiz, ganhando corpo, criando corpo, sabe? Ai, que demais, Ju. Coisa boa te ter aqui. Vou te fazer uma última pergunta, então. Na verdade, a gente começou, né, o Age Connect em março, em função do mês da mulher, né? A gente vai ter mais convidadas mulheres aí pela frente. Mas eu queria te perguntar se tu pudesse hoje, se tu tivesse como convidar qualquer pessoa para tomar um café, para jantar, para conversar sobre os negócios, trocar uma ideia, com qualquer mulher do mundo, com quem que tu gostaria de ter esse encontro, assim? Eu tenho alguns nomes, assim, mas acho que a Michelle Obama seria uma das primeiras. Eu adoro ela, gente. Por algumas razões, Duda. A Michelle Obama, pra mim, ela teve um posicionamento quando foi primeira-dama, assim, invejável. Com certeza. E ela segue fazendo. Ela segue. E ela é inteligentíssima, né? Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, leiam. É maravilhoso. Né? Incrível. Tem também um documentário, acho que no Netflix. No Netflix, E a gente vê que aquela história é de verdade. Acho que seria uma das primeiras, assim, da minha lista. Eu adoro ela. Também tá na minha. Ju, leiam a biografia, né? Maravilhoso. Que a gente maravilhoso. Soltar aqui acho que isso é legal até. A gente vou pedir dicas de livros para todos as convidados deixarem aqui, que eu acho que isso é bem legal para quem tá assistindo. Com certeza a Michelle Obama é uma. Muito legal. Ju, muito obrigada. Foi uma delícia. Eu poderia ficar aqui horas e horas, a gente poderia ficar batendo papo. Mas queria te agradecer imensamente. Tu é uma mulher muito inspiradora, não só pra mim. E mais sucesso. E acho que isso é muito legal, assim, de ver, né, uma mulher
à frente de tantos negócios, com família, né? E te ver trazendo isso, assim, de como tu tá realizada hoje, assim, ó. Isso é inspirador pra gente. Coisa boa. Então, obrigada. Fico muito feliz, Duda. Fico feliz mesmo. Fico feliz com a Age tendo a Duda, né? Tô muito Eu acho feliz que também. é uma troca, um ganha-ganha. Maravilhoso, certeza, viu? com certeza. Tenho certeza que vai ser um ano muito legal pra Age e pra Vai ti. sim. Conta sempre com a gente, tu é sempre bem-vindo aqui. Obrigada, gente.